Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre capacitores, tá? Então, vamos logo direto ao assunto, né? Capacitores é um componente eletrônico, tá? Que tem uma função bem básica, que é armazenar elétrica, tá? Então, um capacitor na prática é um equipamento que serve para armazenar energia elétrica, tá bom? Então, se você pegar lá uma placa de qualquer aparelho eletrônico, né, você abrir seu computador, abrir um aparelho eletrônico, você vai encontrar aquela placa verde e vai ter vários componentezinhos lá, vários componentes eletrônicos, tá? E algum daqueles componentes são capacitores, tá? Então, você já deve ter visto, né, ao mexer nessas placas, você encontra esses aparelhos assim, né, forma cilíndrica, retangular, né, redonda, né? E eles são capacitores, tá? Então, você vai encontrar esses capacitores em diversos aparelhos eletrônicos, tá? No flash de uma máquina fotográfica, num rádio, tá? As teclas do teclado do computador também tem capacitores, tá? Que servem ali para armazenar a energia elétrica e liberar de maneira rápida, tá bom? Você fala, então se o capacitor serve para armazenar energia elétrica, é a mesma coisa com a pilha, com a bateria, né? Que armazena energia. Veja, tem a diferença do capacitor para uma pilha, para uma bateria, é que a liberação da energia é quase que instantânea, né? A bateria, a pilha, ela libera energia de maneira mais lenta. O capacitor ele libera de maneira quase que instantânea, né? Por exemplo, o flash da lâmpada de uma máquina fotográfica, né? Naquele instante, ela libera tudo de uma vez. Então, são voltagens relativamente altas, tá? E de maneira rápida, tá bom? Então, essa seria mais ou menos a diferença do capacitor para uma pilha. Vamos falar um pouco mais sobre esses capacitores, tá? Então, o capacitor, na prática, ele pode ter diversas formas, né? Ele pode ser de placas planas, ele pode ser cilíndricos, ele pode ser esférico, tá? Mas ele funciona da mesma maneira, com a mesma função, tá? Então, o mais clássico que vai aparecer mais para a gente é o capacitor de placas planas, né? São duas placas, uma colocada de frente para a outra, e essas placas, entre essas placas é colocado um recheio, que a gente chama de material dielétrico. Tá? Esse material dielétrico ele é um material isolante. E ele pode isolar, pode ser o ar, né? Pode ser um papel com óleo, pode ser porcelana, né? Então, ele é um isolante e você mudando esse material aqui, né? Você vai ter uma mudança no capacitor, a gente vai falar um pouco mais na frente, tá? O mais importante aqui é vocês terem uma noção do capacitor são duas placas, né? Uma colocada de cada lado, e aí a gente vai carregar essas placas. Como seria mais ou menos esse capacitor? Então, se eu pegar esse capacitor e desenhar ele de lado, né? Fizer um desenho só das suas placas, dando um corte lateral, então você tem uma placa aqui, pega outra cor, você tem uma placa aqui e outra placa aqui, tá? Uma de frente para a outra. E aí o que eu vou fazer? Vou ligar essas placas, numa bateria, tá? Então tá aqui o polo positivo, aqui o polo negativo. Conecto meu capacitor bateria. Então tá aqui minhas placas, elas estão ligadas a uma bateria. Aqui é o polo positivo da bateria, aqui é o polo negativo, né? Então cuidado, ó, o símbolo do capacitor vai ser assim, duas retas paralelas, só que de tamanhos iguais, né? Cuidado para não confundir com a bateria, onde o polo positivo é maior que o polo negativo, né? Então essa placa aqui, ó, que está ligada ao polo positivo da bateria, ela vai ser carregada, né? Com cargas positivas, né? Na verdade, o que acontece são as cargas negativas da placa, né? Elas vão em direção à bateria. Se ele perde carga negativa, ele fica carregado positivamente. E o polo negativo da bateria fornece carga negativa para outra placa, tá? E aí ele fica carregado. Desse lado ele fica com a carga mais Q, desse lado ele fica com a carga menos Q. E como aqui dentro é um material dielétrico, né? E é um material isolante, né, não tem passagem de corrente elétrica, e aí a carga fica armazenada aqui. E eu posso até desligar a bateria, né? Eu desconecto o capacitor da bateria e essa carga continua armazenada aqui, tá? E aí eu posso ligar ela de novo, por exemplo, na lâmpada lá do flash da máquina fotográfica, e aí ela descarrega na lâmpada, a lâmpada acende, tá? Um flash forte, né, de uma máquina profissional, né? Tem até uma quantidade de energia armazenada razoavelmente grande, né? Boa, tá? Então, seria mais ou menos assim que um capacitor funciona, né? Tanto é que até que você pegar um aparelho desligado da tomada, né? Você abriu o seu computador, está desligado da tomada. Se você tocar no capacitor que está dentro da placa lá, você pode até levar um choque, né? Porque a energia fica armazenada lá, mesmo desconectado da fonte, né?
da bateria, da energia elétrica, ele fica com a carga armazenada lá, né? Se for do computador, você não vai matar você, né? Porque é de um instante muito rápido, né? A descarga acontece de maneira muito rápida, não é suficiente para matar uma pessoa, tá? Mas você vai levar um choque sim, vai ter um pipocozinho lá, se você tocar no capacitor e ele estiver carregado, mesmo desconectado da bateria. E você tocou nele, né? Ele descarregou em você. Você liga ele de novo na tomada, ele carrega. Você tira da tomada, ele vai continuar carregado, e você vai levar o choque de novo se você tocar nele, tá? Então seria mais ou menos assim que funciona o capacitor, né? Como eu tinha dito a vocês aqui, ó, o símbolo do capacitor, duas placas paralelas, tá? Então, quando aparecer esse desenhozinho no circuito aqui, ó, então, tem aqui, ó, melhor ainda, tem aqui nosso circuito, tá aqui nossa bateria, tem um gerador, né, de força eletromotriz, e tá aqui nosso capacitor, que é representado por duas placas paralelas, tá? Então, só o que eu já tinha dito, né, que eu tinha falado para vocês, que eu tinha desenhado antes, só que aqui é uma foto mais bonita, né? Duas placas paralelas, são ligadas à bateria, né? Então, uma placa fica carregada positivamente, outra placa fica carregada negativamente. Elas vão armazenar uma carga, cada uma carga positiva e uma carga negativa, né? E aí, ele armazena, a função do capacitor armazenar essa carga, consequentemente, ele vai armazenar energia elétrica, tá? E aí, como eu tinha dito, ó, uma carga, um lado, uma placa fica com a carga mais Q, do outro lado do capacitor, a outra placa fica com a carga menos Q. E aí, a gente diz que a carga do capacitor é o módulo dessa carga, tá? Então, a carga, se essa aqui é menos 10 microcoulomb e aqui é mais 10 microcoulomb e aqui menos 10 microcoulomb, perguntar qual a carga do capacitor, ele consegue armazenar uma carga de 10 microcoulomb. 10 microcoulombs positivos, 10 microcoulombs negativos, tá? Então, a carga que a gente diz que ele armazena é a carga que armazena em cada uma das placas. Bom, pronto. E a gente pode medir essa capacidade de armazenar carga elétrica, que é o que a gente chama de capacitância, tá? Então, capacitância vai medir a capacidade que o capacitor tem de armazenar carga elétrica. Como que a gente calcula essa capacitância? Então, capacitância que a gente vai representar por C maiúsculo, né? Então, capacitância a gente representa por C maiúsculo, não está tentando confundir com o coulomb, tá? Que é a unidade medida da carga. Então, capacitância é a carga dividido pela tensão fornecida, né? Então, a carga que ele armazena depende diretamente da tensão fornecida pela bateria, né? Então, se você aumenta a tensão, você vai conseguir armazenar mais carga, né? Faz sentido. Ó, tenho aqui uma bateria. Vamos que ela tem uma tensão de 100 volts. Se eu forneço aqui 100 volts para o meu capacitor, ele vai conseguir armazenar uma certa quantidade de carga. Se eu aumentar aqui a tensão da bateria para 200 volts, ele vai armazenar uma carga maior, tá? Então, capacitância é a relação entre a carga armazenada e a tensão fornecida, tá bom? Então, capacitância é o Q sobre U, carga sobre tensão, tá? Unidades de medida. Carga elétrica, a gente está sabendo que é o coulomb, e tensão a gente mede em volts, tá? E capacitância a gente mede em Faraday, claro, em homenagem ao físico Faraday, tá? Mas a gente pode fazer até uma análise dimensional, né? Unidade de medida de capacitância é a unidade de medida de carga dividido pela unidade de medida de tensão. Então, unidade de medida de capacitância seria coulomb por volts, tá? Que agora a gente vai chamar de Faraday, tá? Então, um Faraday é um coulomb por volt, tá? Então, outra coisa importante, ó, com relação aos submúltiplos, se você for pegar um capacitor que tem uma capacitância de 1 Faraday, essa é uma capacitância enorme, tá? Você vai ter que, para você ter um capacitor que consiga armazenar isso, você vai ter que ter um capacitor do tamanho da sua casa, tá? Um capacitor gigante, muito grande. Então, os capacitores que a gente trabalha, né, são capacitores que armazenam uma quantidade de energia menor do que isso. Então, a gente trabalha muito com submúltiplos, tá? Micro, nano e pico. Nem aparece o milli. Lembra lá que o milli é 10 a menos 3, né? Parece miliampere. Só que num capacitor, na sua capacitância, nem aparece. Às vezes aparece, mas é muito raro, porque milli ainda é uma capacitância grande, tá? Então, acho que os principais submúltiplos do Faraday que vão aparecer é o microfaraday, que é o 10 a menos 6, o nanofaraday, que é 10 a menos 9, e o picofaraday, que é até 10 a menos 12, tá? Então, vai aparecer direto micro, nano e pico, a gente tem que saber disso aqui em mente, tá? É um capacitor de 1 Faraday, é um capacitor que tem uma dimensão muito grande, tá? As placas deles têm que ser enormes, né? Lembre-se, capacitor tem essas placas, então, para ele conseguir armazenar 1 Faraday,
Tem que ser uma placa gigantesca, de quilômetros de tamanho, tá? Pronto. A gente também pode medir a energia armazenada, né? Você deve lembrar. Olha só, se a gente pegar aqui o gráfico da carga armazenada pela DDP fornecida, se a gente for construir esse gráfico ele é dessa maneira aqui, ó. Ele é uma reta crescente. Como interpretar isso? O que é que esse gráfico está dizendo para a gente? Está dizendo que à medida que eu aumento a tensão cresce, o que acontece com a carga aumenta também, faz sentido, né? Se eu aumento a, a tensão da minha bateria aqui, ó, eu vou aumentar a carga armazenada, tá? É isso que aquele gráfico está dizendo para a gente. Então, esse gráfico crescente diz que se eu aumento a DDP, a tensão da bateria, o capacitor vai armazenar mais carga elétrica, tá? Isso faz total sentido. E aí, se a gente pegar aqui, ó, a área embaixo do gráfico, se eu calcular essa área vai me dar energia. Então, vamos lá. Energia igual a área. Essa figura geométrica é um triângulo. Fórmula do triângulo, base vezes altura, sobre 2, né? A altura é o Q, a base é a tensão, dividido por 2. Então, eu posso calcular a energia, né? Você já conhece essa fórmula, Q vezes U sobre 2. Só que a gente viu também, ó, que capacitância é Q sobre U, certo? Aí você pode fazer meio pelos extremos aqui, e aí você tem que Q é igual a capacitância vezes a DDP, né? Fica essa palavra bem bonita aí. E você pode isolar a DDP, fica Q sobre C, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou jogar isso daqui e isso daqui dentro da fórmula de energia, tá? Então, ó, no lugar do Q, vou colocar isso aqui. Então, posso ter uma fórmula para energia aqui, vai ser E igual. Quem é o Q? C vezes o U da fórmula, sobre 2. Então, a energia pode ser C vezes U ao quadrado, sobre 2. Então, você tem essa outra maneira aqui também de calcular a energia, tá? Tem outra maneira. Pego a fórmula lá da energia, Q vezes U sobre 2. Só que agora, no lugar do U, eu coloco o Q sobre C. Aí eu fico, o Q sobre 2 continua, e no lugar do U entra Q sobre C. Se você multiplicar, Q vezes Q, Q ao quadrado, sobre 2 vezes C, 2C, tá? Então você tem três maneiras de calcular a energia armazenada do capacitor, tá? Se ele der carga e a capacitância, você usa essa fórmula daqui. Se ele fornecer capacitância e DDP, você usa essa daqui. E se você tiver a carga e a DDP, você vai usar essa aqui de cima, né? Mas é mais comum usar essas duas de baixo. Se ele falar de carga e capacitância, usa essa da direita. E se ele falar de capacitância e DDP, você usa essa da esquerda. Beleza? Pronto. Outra maneira da gente medir a capacitância do capacitor é fazendo análise das suas dimensões, tá? Do seu tamanho, digamos assim, né? Então, ó, a capacitância, ele vai depender da área da placa do capacitor, né? Você pode ter um capacitor que tem uma área pequena e um capacitor que tem uma placa de área maior. Faz sentido o seguinte, se eu aumento a área da placa, né? Se eu pego uma placa maior, eu espero que eu consiga armazenar mais carga, né? Então, a área é proporcional à capacitância. Se eu aumento a área da minha placa, eu vou ter uma capacitância maior. E a distância entre as placas também vai influir, só que de maneira inversamente proporcional, né? Quanto mais longe estão as placas, menor vai ser a interação, menor vai ser a capacidade dele conseguir armazenar a carga, tá? Então, quanto mais longe as placas estiverem, menor a capacitância. Por isso, ela está aqui inversamente proporcional, ela passa dividindo, né? Então, a capacitância vai ser grande se as placas estiverem próximas, né? Então, a gente vai ter distância de centímetros entre as placas, tá bom? E esse epsilon aqui, com a letrinha grega, tá? Ele é a permissividade do material dielétrico que está aqui dentro. Lembra que eu tinha dito a vocês que tem um recheio, né, entre as placas, que a gente chama de dielétrico, que é um material isolante, né? E ele vai ter uma permissividade, que vai ser representado por esse epsilon. Então, permissividade. E aí a capacitância depende desse material aqui do meio, né? Se eu botar vácuo, se eu colocar porcelana, dá um efeito diferente, né? Então tem que levar em conta o material que está aqui dentro, né? A maioria das vezes a gente vai trabalhar com o ar, e o epsilon do ar é da ordem de 8,85 vezes 10 a menos 12
Faraday por metro, tá? Esse valor vai ser fornecido, não tem que se preocupar em decorar, em nada, tá? Mas só para a gente ter noção de que a capacitância ela vai depender do tamanho das placas, da distância entre as placas e do material que é colocado entre elas. Beleza? Tranquilo até aqui? A gente pode falar agora, rapidinho, ó, tem um resumo aqui, ó, do que a gente falou. Capacitância, a gente pode medir como sendo carga por tensão, ou se for fazer uma análise das dimensões do capacitor nas placas, é EAD, né? A permissividade vezes a área dividido pela distância entre as placas. Tá? E a energia, aquelas duas fórmulas que a gente deduziu, né? CU ao quadrado sobre 2 e Q ao quadrado sobre 2C. Então, vou resumir em fórmula, o que a gente falou aqui seria essas informações daqui. Pronto. E aí, ó, a gente entra agora em associação de capacitores. Da mesma maneira que a gente associava resistores, né, conectava resistores uns aos outros, a gente também pode conectar capacitores. E aí a gente vai ter associação de capacitores em série, associação de capacitores em paralelo e uma associação mista, onde vai ter capacitores em paralelo e em série ao mesmo tempo, tá? Vamos às características. Quais são as características de uma associação de capacitores em série? Ó, ele vai armazenar a mesma carga elétrica, tá? Então, lembre-se, aqui não vai ter corrente envolvida, né? Porque, como o material aqui é isolante, né? Não tem passagem de corrente. Então, o que vai ser igual quando o circuito for em série é a carga, tá? Então, a carga do primeiro capacitor vai ser igual à carga armazenada no segundo capacitor, que vai ser igual à carga armazenada no terceiro capacitor, tá? E é igual à carga da associação, tá? Então, quando for em série, eles têm a mesma carga. Já a DDP é diferente, né? Mesma coisa quando a gente tinha resistores. Resistores em série, a DDP é diferente. E a associação de capacitores, a DDP também é diferente, tá? Então, se você tem uma bateria aqui com uma DDPU, né? Essa DDPU é a soma das DDPs de cada capacitor. Então, esse capacitor aqui vai ter uma certa DDP, esse outro capacitor tem uma certa DDP, esse outro capacitor tem uma certa DDP, tá? E a DDP da bateria é a soma deles, tá bom? Ora, ora. Então, como em resistores a gente tinha o resistor equivalente, em capacitores a gente também vai ter capacitor equivalente. Então, eu posso substituir esses três capacitores por um único capacitor, que a gente chama de capacitor equivalente, tá? Como é que a gente faz esse cálculo do capacitor equivalente? Então, vamos lá. Ó, associação em série, né? Associação em série, a capacitância equivalente vai ser igual à carga do circuito dividido pela tensão total, tá? Então, posso até isolar aqui o U, né? Fazer assim, U igual a Q sobre a capacitância equivalente. Quem seria o U? Lembre lá, a associação de capacitores em série, o U é a soma, né? Então seria, no lugar do U, que é a soma, o 1 mais o 2 mais o 3 igual ao Q sobre a capacitância equivalente, tá? Então vem para cá, continuar aqui embaixo. Então, se você pegar a fórmula da capacitância, C igual a Q sobre U, eu posso dizer que U é Q sobre C. Quem seria o 1? O 1 é a carga, que é igual, não preciso colocar que é carga 1, carga 2, carga 3, porque elas são iguais, dividido pela capacitância do primeiro. Quem seria o 2? A carga dele dividido pela sua capacitância. E quem seria o 3? A carga dele dividido pela capacitância. Tá? Então, só peguei a fórmula da capacitância, que é Q sobre U, isolei o U, né, fiz meio pelos extremos, o que estava em cima passou, o que estava embaixo passou para cima, o C que estava em cima passou para baixo. E aí eu quero calcular a tensão de cada capacitor isolado. Então, U, né, Q sobre C, então do primeiro vai ser quem? Sobre C1. DDP do segundo é quem? É a carga dele dividido pela sua capacitância. E o do terceiro? A carga dele dividido pela sua capacitância. Então, tá, no lugar do U1 aqui entra quem? Entra a carga dividido por C1, mais. No lugar do U2 entra quem? A carga dividido por C2. No lugar do U3 entra a carga dividido por C3, igual a carga sobre a capacitância equivalente. Tá? Ó, carga é fator comum. Posso colocar em evidência. Aí fica 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Tá? Fechar um parêntese, igual a Q sobre 7. Só deixando claro, gente, eu estou fazendo aqui um exemplo para 3 capacitores, tá? Mas poderiam ser 2, poderiam ser 4, poderiam ser 5, a maneira é a mesma, tá? Então, ó, se a gente observar, tem o Q de um lado, Q do outro. Posso cortar.
E aí, ó, o que é que a gente fica? O que foi cortado, então só sobrou 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Então fica 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 igual a 1 sobre o C equivalente. Que o Q foi cortado, né? Então, se a gente virar o lado da equação, né? Então fica 1 sobre Q equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Ora, 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 a fórmula de calcular capacitor equivalente em série é a mesma que calcula a associação de resistores em paralelo, tá? Então aqui vai ser o contrário. Calcular capacitância equivalente de capacitores associados em série é essa fórmula daqui, que lembra aquela fórmula da associação de resistores em paralelo, ao contrário, tá? Então fique atento a isso. Difícil de digerir essa informação, mas é o contrário, tá? E é o contrário por essa matemática aqui que eu mostrei, tá? Você não tem que se preocupar com essa demonstração aqui, só ficar atento às características. Característica de associação de capacitores em série. Eles vão armazenar a mesma DDP, carga 1 igual a carga 2, igual a carga 3, se for 5, igual a carga 5. E a DDP é diferente, né? Cada capacitor vai armazenar uma DDP diferente, tá? Pronto. Então, para calcular a capacitância equivalente de associação de capacitores em série, vou usar essa fórmula aqui. Essa fórmula está para 3 capacitores, mas se tiver 4, mais 1 sobre C4, mais 1 sobre C5, o número que tiver, tá? E a gente pode usar algumas facilidades também, né? Se você tiver 2 capacitores em série, do mesmo jeito que você tinha 2 resistores em paralelo, a capacitância equivalente pode ser o produto pela soma. Isso vai ajudar bastante, tá? Aqui é um C, C1 e C2. Então, se tiver só 2 capacitores em série, só fazer o produto pela soma. E você também pode ter N capacitores iguais em série. E aí, se você tem N capacitores iguais em série, a capacitância equivalente é o valor dessa capacitância, que é igual para todos, dividido pelo número de capacitores. Então, se você tem 5 capacitores de 10 microfarad, você vai pegar 10 microfarad e dividir por 5, que é o número de capacitores. Tá? Fica mais fácil de trabalhar ao invés de usar essa fórmula. Você vai usar essa fórmula quando não se encaixar nem nessa e nem nessa. Bom, então, associação de capacitores em série, mesma carga, DDP diferente, e utiliza essa fórmula para calcular a capacitância equivalente. Tá? E aí, ó, a gente tem associação em paralelo. Então, observe, tenho 3 capacitores aqui associados em paralelo. Quais são as características? A mesma lá de resistores. Eles vão ter a mesma DDP, tá? Então, já que os terminais estão aqui, ó, estão ligados diretamente à bateria. Então, a DDP da bateria vai ser igual a DDP no primeiro resistor, que é igual a DDP no segundo resistor, que é igual a DDP no terceiro resistor, tá? Então, em paralelo, eles vão ter a mesma DDP, tá bom? Então, veja, eu estou falando aqui de 3 resistores, mas poderiam ser 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, 100, tá? A DDP seria igual em todos eles, tá? E a carga estabelecida na associação, ela vai ser a soma das cargas dos capacitores, tá? Então, aqui as cargas vão ser somadas e a DDP é igual, tá? Da mesma maneira, a gente pode calcular a associação de capacitores em paralelo, né? Pode calcular o capacitor equivalente. Então, posso pegar esses 3 resistores, 3 capacitores, perdão, e transformar em um único capacitor em nossa bateria em capacitor equivalente. Então, como é que eu faço isso? Mesma coisa. SEC é igual a U, Q sobre U. Onde o Q agora é a soma, né? Q1 mais Q2 mais Q3. Então, Q vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Tudo isso sobre U. Aí na fração eu posso dividir, né? Fica Q1 sobre U, Q2 sobre U e Q3 sobre U. Capacitância é Q sobre U. Se for do primeiro capacitor, Q1 sobre U. Capacitância do segundo, Q2 sobre U. Capacitância do terceiro, Q3 sobre U. Então, ó, Q1 sobre U é a capacitância do primeiro. Carga armazenada no segundo dividido pela tensão é a capacitância do segundo. E Q3 sobre U é a capacitância do terceiro. Ou seja, a associação de capacitores em paralelo para calcular a capacitância equivalente é a soma. Ou seja, é a mesma relação para calcular resistores em série. Então, observe que é o contrário, tá? A fórmula de capacitor equivalente em paralelo
é semelhante à fórmula de resistor em série. E a fórmula de capacitor em série é semelhante à fórmula de resistência em paralelo, tá? Então, cuidado com isso aí. E grave as características, que a associação em paralelo de capacitores, os capacitores vão ter a mesma DDP, e a carga associada vai ser a soma das cargas de cada capacitor, tá bom? E aí a gente também pode ter uma associação mista, né? Que nada mais é de que quando a gente tem capacitores em paralelo e em série na mesma associação. Tá? E como é que a gente resolve isso? Calcula separadamente, calcula o equivalente da série e calcula o equivalente do paralelo. Vamos fazer isso aqui como exemplo? Então, deixa eu colocar os valores. Então, digamos que a capacitância do primeiro seja 2,5 microfarad, a capacitância do segundo seja 10 microfarad, a capacitância do terceiro, digamos que seja 1 microfarad, a capacitância do quarto seja 2 microfarad e a capacitância do 5 seja 5 microfarad, tá? Então, ó, vou calcular esses aqui, ó, vou chamar de capacitância equivalente 1. Dois capacitores associados em série é o produto pela soma. Então, vai ficar 2,5 microfarad é 2,5 vezes 10 a menos 6. 10 microfarad é 10 vezes 10 a menos 6. Sobre 2,5 vezes 10 a menos 6, mais 10 vezes 10 a menos 6. Então, a capacitância equivalente 1, só dessa parte em série, eu vou ter 2,5 vezes 10, 25. Multiplicação de potência da mesma base, repete a base, soma seus expoentes. Menos 6 mais menos 6, menos 12. E a soma, 2,5 mais 10, 12,5. E como é soma, você repete a base e o expoente. Tá? Então, 25 dividido por 12,5 dá 2. Divisão de potência de mesma base, repete a base, soma, subtrai os expoentes. Menos 12 menos menos 6, menos 6. Ou seja, essa capacitância equivalente 1 é 2 microfarad, né? Então, nosso circuito, ó, poderia ficar assim, né? Um único resistor equivalente que substitui esses dois, que vale 2 microfarad. E aqui continua os três. Só que esses três estão em paralelo, né? E aí eu posso calcular a capacitância equivalente. Vou chamar de capacitância equivalente 2. Capacitores em paralelo, capacitância equivalente é só somar, né? C3 mais C4 mais C5. Então vai ser 1 microfarad mais 2 microfarad mais 5 microfarad. Então isso vai dar 8 microfarad. Tá? Pronto. Então, ó, se a gente pegar aqui o nosso circuito, né? Era esse troço aqui. Aí agora ele virou assim, ó. Esses dois viraram um capacitor de 2 microfarad, como a gente calculou aqui. E esses três aqui, ó, que eu fiz vermelho, é um único resistor de 8 microfarad. E aí, dois capacitores, vai botar C equivalente final, né? Dois capacitores associados em série, é só fazer o produto pela soma. Vai ser 2 microfarad vezes 8 microfarad dividido por 2 microfarad mais 8 microfarad. Então, a gente vai ter finalmente 2 vezes 8, 16. Multiplicação de potência na mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Menos 6 mais menos 6, menos 12. Embaixo, 2 mais 8, 10. Vezes 10 é menos 6. É menos 6, tá? Então, finalmente, 16 dividido por 10, 1,6. Divisão de potência na mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 12 menos menos 6, menos 6. Pode deixar assim. Ou dizer que é 1,6 microfarad. Tá? Então, semelhante, como a gente fez em associação de resistores, né? Só tentar que a fórmula é o contrário para a série paralela, mas a forma de resolver é a mesma. Bom, eu tenho aqui alguns exemplos. Vamos fazê-los para a ideia ficar mais clara, né? Então, diz assim, ó. O primeiro exemplo que eu trouxe. Calcule a capacitância do capacitor
constituído por duas placas metálicas e paralelas de 1 metro quadrado cada. Então, ele já deu a área, né? Então, a primeira informação que a gente tem é que a área desse capacitor vale 1 metro quadrado. E são separadas por uma camada de ar por 1 centímetro. Então, a distância que os separa, 1 centímetro. Ele dá a permissividade, ó, 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. E quer saber qual é a capacitância desse capacitor aí, tá? Só um detalhe, ó. Como aqui está em centímetros, tem que passar para metro. Observe que a área está em metro quadrado e a permissividade é Faraday por metro, tá? Então, 1 centímetro, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 2 para virar metro, ou você divide por 100, fica 0,01. Uma escolha sua, vou trabalhar aqui com potência. Então, capacitância, quando a gente tem as informações de área e distância, é AD. Né? Então, capacitância vai ser 8,8 vezes 10 a menos 12, a área vale 1, e a distância é 1 vezes 10 a menos 2. Tá? Então, 8,8 vezes 1, 8,8. Dividido por 1, 8,8. Divisão de potência da mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 12, menos 2, isso é menos 12 mais 2, que dá menos 10, né? Menos com menos 10 Faraday, né? Então, posso até escrever assim, 0,88 vezes 10 a menos 9 Faraday, só para deixar 0,88 nanofarad. Então, observe, ó, um capacitor tem a placa de 1 metro quadrado de área. Tá? Então, a placa tem 1 metro para um lado e 1 metro para o outro. Ela só produz uma capacitância de 0,88 nanofarad. Então, observe que para dar um Faraday, né, vai ter que ser uma área muito maior, muito grande. Tá? Então, por isso que a gente trabalha com submúltiplos, né, o nano, o pico, o micro, tá? Porque vai ter capacitores dessa dimensão aqui. Então, o capacitor que tem 1 metro de área vai produzir nanofarad. Tá? Mais um exemplo. Considerando o esquema a seguir, quando se liga a chave K, deixa eu diminuir aqui. Considerando o esquema a seguir, quando se liga a chave K, aqui ó, chave K, no ponto X, o amperímetro ideal acusa a intensidade de corrente elétrica 250 mA. Então está dizendo o seguinte, quando esse circuito é fechado aqui na chave K, né, o amperímetro, que é o aparelho que mede corrente elétrica, marca 250 mA. Tá? Então o que é que ele está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, ó, quando o meu circuito estiver assim, tem uma resistência aqui, vai ter outra resistência aqui, ele fecha, né? Quando ele fecha na chave K, essa parte daqui não passa corrente, né? Então, ele vai ter aqui um resistor de 1 ohm, aqui 23 ohm, e ele diz que quando isso acontece, a corrente é 250 mA, ou 0,25 ampere, tá? Já que mili é 10 a menos 3. Pronto. Ao se ligar a chave K no ponto Y, aqui tem um capacitor. Ele quer saber qual carga esse capacitor vai armazenar, tá? Então, quando ele ligar na chave Y, perdão, quando ele ligar na chave Y, a gente vai ter o seguinte, vai ter o resistor aqui. Agora, não vai ter mais esse resistor. Quando ele ligar na chave Y, vai ser todo vindo para cá, né? Esse aqui não vai participar mais do circuito. Vai ter o capacitor. Pronto. É um capacitor de 1 nanofarad. Ele quer saber qual carga o capacitor armazena. Tá? A gente lembrar, capacitância é carga sobre DDP. Então, se ele quer a carga, a capacitância vezes a DDP. A capacitância a gente tem 1 nanofarad, que é 1 vezes 10 a menos 9 farad. A gente não tem a DDP na bateria, né? A gente não tem aqui, ó, a situação anterior. Lembre-se, a DDP fornecida pelo gerador aqui é a mesma, tá? Então, com as informações que eu tenho quando o circuito fecha em X, eu consigo descobrir quanto vale essa DDP, tá? Então, a força eletromotriz da bateria, né? O epsilon, né? Vai ser igual a resistência equivalente vezes o I. Resistência equivalente vai ser 1 mais 23, porque eles estão em série, vezes a corrente de 0,25. Então, vai ser 24 vezes 0,25. Se você fizer essa conta aí, ó, isso vai dar 6 volts. Né? Chamando de epsilon, mas é o U da bateria, né? Atenção. Né? Se fosse ideal, né? Se fosse um gerador ideal, U é igual a epsilon. Né? Então, quem seria a carga armazenada? Seria 1 vezes 10 a menos 9, vezes a tensão da bateria, que foi 6. Então, 1 vezes 6,
6 vezes 10 a menos 9, ou simplesmente 6 nanocoulomb. Então seria aqui, letra B, 6 nanocoulomb. Tá? Esse mais um, tem o último. Em cada um dos circuitos a seguir, calcule a carga e a tensão dos capacitores. Tá? Então, tenho uma situação em que eu tenho capacitores associados em série e outra em paralelo, e ele quer saber quanto vale a carga e a tensão em cada um dos capacitores. Então, vamos lá. Esse primeiro caso, eles estão em série. Então, se eles estão em série, eles têm a mesma carga. Tá bom? Então, para calcular a carga de cada um desses capacitores, eu posso calcular a carga do capacitor equivalente, já que é igual, né? Já que eles estão em série. Nesse caso, o capacitor equivalente, dois capacitores em série, produto pela soma. Então, vai ser 10 micro vezes 2,5 micro dividido por 10 micro mais 2,5 micro. Fez essa conta agora, não foi? Vai dar 25 vezes 10 a menos 12 sobre 12,5 vezes 10 a menos 6 e vai dar 2 vezes 10 a menos 6 para... Né? Pronto. Como eu faço para calcular a carga? C é igual a Q sobre U. A carga vai ser 7 vezes U. Então, a carga desse circuito aí vai ser 2 vezes 10 a menos 6 e o U, 20 volts. 2 vezes 20, 40 vezes 10 a menos 6 coulombs ou 40 microcoulomb. Né? Você fala, essa é a carga da associação. É a carga da associação. Mas como eles estão em série, a carga da associação é igual à carga 1, que é igual à carga 2. Então, a carga 1, estou fazendo a letra A, tá? Carga 1 vai ser 40 microcoulomb e a carga 2 também vai ser 40 microcoulomb. Já que estão em série e é igual. Ele quer saber a tensão em cada um dos capacitores também. Tá? Então, a tensão a gente calcula separado, já que quando a gente tem um capacitor associados em série, né, as DDP são diferentes. Então, normalmente C é igual a Q sobre U. Então, a gente poderia dizer que U é Q sobre C. Então, como são diferentes, a DDP do primeiro capacitor é a carga que ele armazena dividido pela sua capacitância. E a DDP do segundo capacitor é a carga que ele armazena dividido pela sua capacitância. Então, DDP no primeiro capacitor, 40 microcoulomb, e a capacitância do primeiro, 10 microcoulomb. 10 a menos 6 eu cancelo. 40 dividido por 10, 4 volts, a DDP do primeiro, tá? São 1. E a DDP do segundo vai ser 40 microcoulombs. E a capacitância do segundo, 2,5 microcoulomb. Então, 10 a menos 6. 40 dividido por 2,5 dá 16 volts, tá? Então, no primeiro, que é em série, as cargas são iguais, basta calcular a carga do capacitor equivalente, né? Como está em série, a carga é igual. E a DDP é diferente, eu tenho que calcular separadamente, mas aplico sempre, ó, a fórmula de capacitância. Só que aí eu vou aplicar para o primeiro e vou aplicar para o segundo, tá? Vamos para a letra B? Então, deixa eu pegar aqui a imagem e vamos para outra página. Uma coisa, só que letra B ele está em paralelo, né? Então, em paralelo, as DDPs são as mesmas, né? Então, resolvendo a letra B, então, U é igual a 1 e U é igual a 2, já que está em paralelo. Isso é porque a associação é em paralelo. Então, DDP vale 20 de novo. Então, o 1 é igual a U, que é igual a 20 volts. O 2 é igual a U, que é igual a 20 volts. Não precisa nem fazer conta, já está dado na questão. Mas as cargas são diferentes, né? Então, para a gente calcular as cargas, a gente vai aplicar a equação do capacitor. C é igual a Q sobre U. Como ele quer carga? Carga é a palavra bonita C vezes U. Então, carga do primeiro capacitor é a capacitância do primeiro vezes U. E a carga do segundo capacitor é a capacitância do segundo vezes U. Capacitância do primeiro, 5 nano, ou seja, 5 vezes 10 a menos 9. E o U é 20, ou seja, dá 100 vezes 10 a menos 9 coulomb. Ou 100 nanocoulomb do primeiro capacitor. E do segundo capacitor fica 10 nanocoulomb vezes 20, já que a DDP é a mesma. 10 vezes 20, 200 vezes 10 a menos 9 coulomb,
ou simplesmente 200 nanocoulomb. Beleza, gente? Então era isso que a gente tinha que ver hoje. A gente se encontra na próxima aula para fazer mais exercícios, tá? Então, forte abraço. Tchau, tchau.